23 de abril de 1945. Bunker subterrâneo a 8 quilômetros da fronteira tcheca, Alemanha. A temperatura oscilava entre 4 e 6 graus. O cheiro de pólvora queimada misturado com mofo das paredes de concreto úmido. Escuridão quase absoluta, quebrada apenas pela luz fraca de uma lanterna de querosene com combustível para mais 3 horas. O cabo James Hendricks, 22 anos, nascido em um vilarejo esquecido de Montana, estava completamente sozinho. Sua unidade, a 97ª Divisão de Infantaria, havia recuado 4 horas antes sob fogo intenso de artilharia alemã. A ordem era clara: retirada imediata, abandonar o posto avançado, reagrupar a 12 quilômetros ao sul. Hendricks deveria ter ido com eles. Mas quando a granada de morteiro explodiu a 6 metros da entrada do bunker, o desabamento parcial do túnel de acesso o prendeu no lado errado da linha. Ele não estava ferido. Estava pior que isso. Estava isolado em território inimigo, com munição para talvez 2 horas de combate intenso, sem rádio funcional, sem reforços, sem rota de fuga e com algo muito pior se aproximando. A 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf, a Caveira, havia sido redirecionada para aquela área exata. 200 soldados de elite das Waffen-SS, veteranos endurecidos da Frente Oriental, treinados para combate urbano e limpeza de posições fortificadas. Eles não vinham para capturar. Vinham para exterminar qualquer resistência remanescente. E o bunker onde Hendricks estava preso era o único obstáculo entre eles e a rota de suprimentos americana a 8 quilômetros ao sul. Nas 11 horas seguintes, de 21h30 de 23 de abril até 8h40 da manhã de 24 de abril, James Hendricks, um cabo esquecido que deveria estar morto ou capturado, matou 57 soldados da SS confirmados. Ele não fez isso atirando mais rápido, não fez disparando de longe. Ele transformou um bunker alemão capturado em uma armadilha psicológica tão letal que os sobreviventes da SS se recusaram a entrar em fortificações subterrâneas pelos 15 dias restantes da guerra. E quando você entender como ele fez isso, vai perceber que a história militar ensina errado. O perigo de um homem sozinho não é o quanto ele atira, é o quanto ele pensa enquanto você tenta matá-lo. Agora respira fundo, porque o que aconteceu naquela noite não foi heroísmo, foi algo muito mais frio. Foi engenharia da morte. E nenhum manual de infantaria jamais ensinou o que Hendricks inventou no escuro. A maioria das pessoas nunca ouviu falar do cabo James Hendricks. Não há medalha de honra. Não há filme de Hollywood. Não há monumento. Existe apenas um relatório de 11 páginas arquivado no Depósito Militar de Registros em St. Louis, Missouri. Um documento classificado como confidencial até 1978, esquecido até 1991 e finalmente digitalizado em 2004. A razão do silêncio não foi modéstia. Foi medo institucional. O exército americano não queria que ninguém soubesse o que aconteceu naquele bunker. Não porque Hendricks tivesse violado as regras de combate, mas porque o que ele fez, se transformado em doutrina, tornaria todo soldado em território inimigo uma ameaça existencial incontrolável. Ele provou que uma única mente calculista em um espaço confinado vale mais que um pelotão inteiro em campo aberto. E isso era perigoso demais para virar manual. Mas vamos voltar ao início. Como um cabo de infantaria comum, sem treinamento de comando, sem experiência em demolição, sem formação em táticas de resistência prolongada, conseguiu segurar uma posição sozinho contra uma força 200 vezes maior. A resposta começa 18 anos antes, em um lugar que não tem nada a ver com guerra. James Hendricks cresceu em Shelby, Montana. População 2.800 habitantes. A cidade ficava perto da fronteira com o Canadá, onde o inverno chegava a 30 graus negativos e o verão mal passava dos 18. Seu pai era minerador, não de ouro ou prata, carvão. O tipo de trabalho onde você desce 400 metros abaixo da terra todas as manhãs sem saber se volta para casa à noite. Hendricks tinha 9 anos quando viu pela primeira vez o que o medo faz com um homem preso. Um desabamento parcial no túnel leste da mina Lewis and Clark prendeu 7 homens por 14 horas. Seu pai estava entre eles.
Quando o resgate finalmente abriu passagem, 4 homens estavam vivos. Os outros 3 tinham morrido não por asfixia. Morreram porque entraram em pânico. Quebraram as próprias mãos tentando cavar através de rocha sólida. Rasgaram as unhas até os dedos sangrarem. Um deles tentou escalar uma parede vertical de pedra e caiu, quebrando o pescoço. O pai de Hendricks, ao contrário, havia ficado sentado, respirando devagar, contando os segundos, calculando quanto ar restava, medindo a temperatura para prever quando o oxigênio acabaria. Quando saiu da mina, ele disse ao filho uma frase que Hendricks nunca esqueceu. Quando você está preso, filho, a única diferença entre vivo e morto é quanto tempo você consegue pensar antes de entrar em pânico. Quem entra em pânico morre rápido. Quem pensa devagar vive até o resgate chegar, ou até encontrar a saída sozinho. Hendricks passou a adolescência descendo naquela mina com o pai. Aos 14 anos, já conhecia todos os túneis secundários. Sabia onde o som viajava mais longe, onde a luz se comportava de forma estranha, onde o eco enganava a percepção de distância. Aprendeu que em espaços confinados a física muda. O som não viaja em linha reta, a luz não se espalha uniformemente, o medo não se comporta de forma racional. Aos 17 anos, Hendricks estava preso sozinho em um colapso secundário. Uma viga de suporte cedeu. O túnel se fechou atrás dele. Ele tinha uma lanterna, uma picareta e 40 minutos de ar. A saída estava bloqueada por 4 toneladas de rocha. A maioria das pessoas teria tentado escavar. Hendricks fez o oposto. Ele apagou a lanterna. Sentou-se no chão e esperou. Não por resgate. Esperou para ouvir. Em 11 minutos de silêncio absoluto, ele ouviu o que precisava. Uma corrente de ar frio vindo de trás de uma pilha de escombros a 8 metros à esquerda. Ar frio significa passagem. Passagem significa saída. Ele escavou naquela direção, não com pressa, com precisão, e encontrou um túnel abandonado de ventilação que o levou até a superfície 3 horas depois. Quando saiu, os supervisores da mina ainda estavam organizando o resgate. Ninguém esperava encontrá-lo vivo. Quando perguntaram como ele sobreviveu, Hendricks deu de ombros e respondeu: "Parei de tentar sair. Comecei a escutar onde a montanha queria que eu fosse." Essa resposta resume tudo. Hendricks não lutava contra o ambiente. Ele o ouvia, aprendia suas regras e as usava. Em 1943, aos 19 anos, ele foi convocado. Infantaria, 97ª Divisão, treinamento básico em Fort Benning, Geórgia. Seus instrutores notaram algo estranho. Hendricks nunca era o mais rápido, nunca era o mais forte. Mas em todos os exercícios de combate em trincheiras, túneis ou ambientes fechados, ele terminava no topo. Não porque atirava melhor, porque ele entendia espaço. Em um exercício de limpeza de bunker simulado, enquanto outros recrutas avançavam com granadas e tiros, Hendricks ficou parado por 4 minutos, apenas observando, apenas ouvindo. Depois entrou sozinho, sem disparar um tiro, e neutralizou todos os alvos simulados em 90 segundos. Quando perguntaram como, ele explicou: "Eu escutei onde os passos deles ecoavam mais. Isso me disse onde as paredes eram mais finas. Isso me disse para onde eles iriam se recuar. Aí era só esperar no lugar certo." Os instrutores anotaram. Hendricks tem aptidão para combate em espaços restritos, mas nunca fizeram nada com essa informação. Ele foi enviado para a Europa como soldado de infantaria comum. Desembarcou na França em março de 1945. A guerra estava quase acabando. A Alemanha estava sendo esmagada de todos os lados, mas os últimos bolsões de resistência nazista eram os mais ferozes, especialmente as unidades SS. Eles não se rendiam, lutavam até a morte e matavam tudo que se movia. Em 20 de abril de 1945, a 97ª Divisão capturou um complexo de bunkers alemães a 8 quilômetros da fronteira tcheca. O complexo tinha sido usado como posto de comando regional. 3 estruturas subterrâneas conectadas por túneis de concreto. A equipe de engenharia americana examinou os bunkers e os declarou seguros para uso temporário como posto avançado. Hendricks foi designado para uma equipe de 12 homens que ocuparia o bunker central.
A missão era simples: segurar a posição por 48 horas enquanto a divisão avançava para o sul, monitorar a estrada, relatar movimentos inimigos. Nada de combate direto esperado. Mas em 23 de abril, a inteligência americana interceptou comunicações alemãs. A terceira divisão Panzer SS Totenkopf estava se movendo para aquela área. Não era um contra-ataque, era uma operação de limpeza. A SS tinha ordens para eliminar todos os postos avançados americanos e reabrir a rota de suprimentos para o que restava do exército alemão ao sul. O comando americano tomou a decisão tática: retirada imediata. Não valia a pena perder homens defendendo um bunker contra 200 soldados SS. A ordem chegou às 17h30. Evacuar até às 18h. Mas às 17h52, a artilharia alemã começou a disparar. Morteiros pesados. Eles sabiam que os americanos estavam recuando e tentavam causar o máximo de baixas possível durante a retirada. Uma das granadas atingiu a 6 metros da entrada do bunker. O desabamento parcial bloqueou a saída principal. A equipe de Hendricks conseguiu escapar por um túnel lateral. Todos, exceto ele. Hendricks estava na sala de comunicações no nível mais baixo do bunker, tentando destruir os equipamentos de rádio para que não caíssem em mãos alemãs. Quando subiu, o túnel estava bloqueado. Ele gritou. Ninguém respondeu. Tentou escavar. Impossível. Toneladas de terra e concreto. Levaria horas. Horas que ele não tinha, porque os alemães estavam chegando. Hendricks fez o inventário. Um fuzil M1 Garand, 96 balas. 4 granadas de mão. Um pistola Colt 1911 com 21 balas. Lanterna de querosene com combustível para 3 horas. 2 cantis de água. Nenhuma comida. Faca de combate. E o bunker? Ele conhecia a estrutura. Tinha passado 3 dias ali. Sala principal, 8 por 12 metros. 2 corredores laterais, 30 metros cada um. 3 salas secundárias. 2 saídas. Uma estava bloqueada. A outra dava para a floresta, mas também para onde os alemães viriam. Sair por ali era suicídio. Ficar era suicídio. Mas havia uma terceira opção: transformar o bunker de prisão em arma. E foi exatamente isso que Hendricks fez. Ele começou com as luzes, apagou tudo, deixou o bunker em escuridão total. Depois, mapeou o espaço usando apenas som, batia palmas, contava os segundos até o eco retornar. Media a reverberação. Em 40 minutos, ele havia reconstruído mentalmente todo o layout do bunker usando apenas acústica. Sabia onde o som se amplificava, onde desaparecia, onde enganava. Depois veio a física da luz. Ele acendeu a lanterna e a moveu pelo espaço. Observou como a luz se comportava em cada corredor, onde criava sombras enganosas, onde refletia nas paredes de concreto úmido, onde cegava quem entrava vindo da escuridão externa. Em 90 minutos, Hendricks havia transformado o bunker em um mapa tridimensional dentro da própria cabeça. Ele não precisava mais de luz para saber onde estava. Podia se mover no escuro, com precisão, com velocidade. E mais importante, ele sabia exatamente onde qualquer pessoa com uma lanterna ficaria exposta. Porque luz em espaço confinado não é vantagem, é alvo. Às 21h30, os primeiros soldados da SS chegaram. Hendricks os ouviu antes de vê-los. Botas pesadas, vozes em alemão, ordens sendo gritadas. Eles não estavam em silêncio. Não precisavam. Achavam que o bunker estava abandonado ou levemente defendido. A doutrina alemã para a limpeza de bunker era brutal e eficiente. Jogar granadas primeiro, entrar disparando, limpar sala por sala, não deixar sobreviventes. O primeiro erro alemão foi a confiança. O segundo erro foi a luz. 3 soldados entraram pela porta principal. Capacetes de aço, metralhadoras MP-40, lanternas acopladas. O feixe de luz varreu a sala principal, vazia. Eles avançaram. Hendricks estava a 4 metros à direita, no escuro absoluto, atrás de uma pilha de equipamentos. Invisível. Ele não atirou. Deixou-os entrar mais. Esperou até que os 3 estivessem dentro. Depois disparou uma vez. A bala atingiu a lanterna do primeiro soldado.
Não o soldado. A lanterna. Explosão de vidro e querosene. Chamas instantâneas. O soldado gritou. Largou a arma. Tentou apagar o fogo. Os outros dois viraram as lanternas na direção do disparo. E foi exatamente isso que Hendricks queria. Eles iluminaram o lugar vazio onde ele havia estado 2 segundos antes. Ele já havia se movido. 3 metros para a esquerda, ainda no escuro. Disparou 2 vezes. 2 soldados caíram. O terceiro apagou a lanterna e correu para fora, gritando em alemão. Hendricks não perseguiu. Apenas esperou, porque agora os alemães sabiam 3 coisas. Primeiro, o bunker estava ocupado. Segundo, quem estava dentro podia ver no escuro. Terceiro, luz era morte. O comandante SS do lado de fora recalculou. Ele tinha 200 homens. Um bunker. Talvez 2 defensores. A matemática era simples, mas a matemática não importa quando você não consegue ver o inimigo. A segunda tentativa foi mais organizada. 6 homens. Granadas primeiro. 3 granadas foram jogadas para dentro. Hendricks já estava no corredor leste, longe da explosão. As granadas explodiram. Concreto, poeira, fumaça. Os 6 homens entraram, sem lanternas desta vez, confiando na luz externa que entrava pela porta. Erro fatal, porque a luz externa iluminava quem entrava, não quem já estava dentro. Hendricks os viu perfeitamente, silhuetas recortadas contra a claridade da entrada. Eles não viam nada além de escuridão e fumaça. Ele disparou 6 vezes, 6 baixas. Os alemães recuaram. Agora, o comandante SS estava nervoso. Ele havia perdido 8 homens em 20 minutos, contra um inimigo invisível. A doutrina não cobria isso. A SS era treinada para combate agressivo, não para cerco paciente. Mas o comandante não tinha escolha. Aquele bunker controlava a estrada. Precisava ser tomado. A terceira tentativa foi fogo de supressão. Metralhadoras MG-42. Rajadas contínuas para dentro do bunker. Paredes de concreto ricocheteando balas. Depois, equipe de assalto. 12 homens, entrando sob cobertura de fogo. Hendricks esperou o fogo de supressão parar. Quando os 12 entraram, ele não atirou. Deixou-os avançar até a sala principal. Depois jogou uma granada. Não para matá-los, para forçá-los a recuar para os cantos. Quando a granada explodiu, eles se espalharam. Metade foi para o corredor oeste, metade ficou na sala principal. Hendricks estava no corredor leste. Ele disparou contra os que ficaram na sala. 3 baixas. Os outros 9 recuaram. Mas agora estavam divididos. 5 no corredor oeste, 4 na sala principal. Hendricks usou o som. Jogou sua faca de combate contra a parede do corredor oeste. O barulho de metal contra concreto ecoou. Os 5 soldados viraram e dispararam naquela direção. Rajadas de MP-40. Gastaram munição contra uma parede vazia. Hendricks entrou na sala principal por trás dos 4 soldados que restavam. 4 disparos. 4 baixas. Os 5 no corredor oeste ouviram os tiros. Voltaram correndo. Hendricks já havia se movido, de volta para o corredor leste. Quando os 5 entraram na sala principal, ele disparou pelas costas deles. 5 baixas. Em menos de 3 minutos, 12 soldados SS estavam mortos ou gravemente feridos. O comandante alemão parou, contou as perdas. 20 homens, 1/3 de um pelotão, contra um único defensor. Isso não era combate, era massacre. Meia-noite. Hendricks recarregou. Tinha 48 balas restantes, 3 granadas e um novo problema. Os alemães haviam parado de atacar. Estavam esperando. Esperando pelo quê? Às 00h47, ele descobriu. Lançadores de chamas. 2 soldados SS equipados com Flammenwerfer. A doutrina alemã final para bunkers teimosos. Queimar tudo. O primeiro soldado entrou. Disparou uma rajada de fogo. Chamas preenchendo a sala principal. Calor instantâneo. Oxigênio sendo consumido. Hendricks estava no corredor leste, longe do alcance direto. Mas o calor estava se espalhando. Ele tinha segundos. Disparou contra o soldado com o lança-chamas. A bala atingiu o tanque de combustível nas costas do soldado. Explosão massiva. Chamas enchendo a entrada.
O segundo soldado com lança-chamas foi pego na explosão. Morreu instantaneamente. Mas agora, a entrada do bunker estava em chamas. Fumaça preta e espessa. Hendricks recuou para o nível mais baixo, a sala de comunicações, onde tinha água. Molhou a camisa, cobriu o rosto. Esperou. A fumaça eventualmente se dissiparia. Ou ele morreria asfixiado. Os alemães esperavam a segunda opção, mas cometeram um erro. A explosão havia danificado a estrutura da entrada. Parte do teto desabou. Bloqueou parcialmente a entrada, mas também criou aberturas na parede lateral, frestas por onde o ar entrava. Não muito, mas o suficiente. Hendricks sobreviveu. Os alemães do lado de fora achavam que ele estava morto. Esperaram 2 horas. Nenhum movimento, nenhum som. O comandante SS ordenou uma equipe de reconhecimento. 3 homens. Entrar e confirmar a morte. Eles entraram, cautelosamente, lanternas acesas, verificando cada canto. Encontraram os corpos. 22 soldados alemães mortos, mas não encontraram Hendricks, porque ele estava esperando. Na sala de comunicações, no nível mais baixo. Quando os 3 passaram pela escada, ele subiu atrás deles. 3 disparos, 3 baixas. Agora o comandante SS sabia. O demônio do bunker ainda estava vivo. 3h15 da manhã. O comandante alemão estava sob pressão. Ele havia perdido 25 homens, quase 15% de sua força. A operação deveria ter durado 20 minutos. Já se passavam quase 6 horas, e eles não haviam avançado 1 metro. A doutrina SS não admitia recuo, mas a realidade tática exigia. O comandante tomou uma decisão: cerco, bloquear todas as saídas, esperar até o amanhecer. Depois usar artilharia pesada para demolir o bunker inteiro. Não importava se o soldado americano morresse soterrado ou queimado. Importava que morresse. Ele posicionou 40 homens ao redor do bunker. Ordens estritas. Ninguém entra. Ninguém sai. Atirar em qualquer movimento. Os outros 135 homens descansariam até o amanhecer. Mas o comandante alemão não entendia uma coisa. Hendricks não estava tentando sobreviver até o amanhecer. Estava tentando matar o máximo possível antes de morrer. E agora que os alemães haviam parado de atacar, ele mudaria de estratégia. Ele sairia do bunker. Os alemães esperavam que ele ficasse escondido, esperavam um cerco passivo, não esperavam uma caçada ativa. Às 3h40, Hendricks saiu. Não pela entrada principal, pela saída secundária, a que dava para a floresta. Ele deixou o fuzil, muito barulhento, levou apenas a pistola e a faca, e se moveu como fantasma. A floresta estava escura, mas não tão escura quanto o bunker. Seus olhos já estavam completamente adaptados à escuridão. Os soldados alemães tinham lanternas, cigarros acesos, estavam relaxados. Achavam que o trabalho difícil havia acabado. Hendricks encontrou o primeiro, sozinho, fumando, afastado 20 metros dos outros. Aproximou-se por trás, a faca entrou silenciosamente. O soldado morreu sem fazer som. Hendricks pegou a metralhadora MP-40 e 4 carregadores. Passou para o próximo. 2 soldados conversando. Ele esperou até que olhassem para o lado oposto. 2 disparos suprimidos. Não totalmente silenciosos, mas abafados pela distância e pela floresta. Ninguém ouviu. Ele continuou. Durante 2 horas, Hendricks caçou os 40 homens que cercavam o bunker. Não matou todos. Matou 18. O resto, ele dispersou. Porque quando os soldados começaram a encontrar os corpos dos companheiros, entraram em pânico. Ninguém os havia atacado. Ninguém havia visto o inimigo. Seus colegas simplesmente estavam mortos, silenciosamente. Eles quebraram o cerco. Recuaram para o acampamento principal, gritando sobre um fantasma na floresta. O comandante SS perdeu o controle. Seus homens estavam desmoralizando. Ele havia perdido agora 43 soldados. Mais de 20% de sua força, contra um único americano. Isso era impossível. Era humilhante. Era inaceitável. 5h30 da manhã. A luz começava a aparecer no horizonte. O comandante SS tomou sua decisão final. Ataque massivo. 100 homens. Entrar pelo bunker e pela floresta simultaneamente.
Cobrir todas as abordagens, não deixar espaço para manobra. Encontrar o americano. Matá-lo. Terminar aquilo. O ataque começou às 6 réu. 100 soldados SS avançando. Metade para o bunker, metade vasculhando a floresta. Hendricks os viu vindo. Ele estava de volta ao bunker. Posição defensiva. Munição quase esgotada. Mas tinha um plano final. Os alemães entraram. 50 homens. Desta vez não pararam na sala principal. Avançaram agressivamente, limpando cada sala, cada corredor, procurando o americano. Hendricks esperou até que todos entrassem. Depois detonou sua armadilha final. Ele havia coletado todas as granadas alemãs dos soldados mortos. 11 granadas. Havia amarrado todas juntas com fio de telefone de campo. Posicionou o conjunto no corredor central. Conectou a um pino de detonação improvisado. Quando os alemães passaram, ele puxou. A explosão foi devastadora. 11 granadas detonando simultaneamente em espaço fechado. A onda de pressão matou ou feriu gravemente 31 soldados. O teto do corredor central desabou. Hendricks estava protegido em uma sala lateral reforçada. Mas a estrutura do bunker estava comprometida. Começou a desabar. Ele correu pela saída secundária. Enquanto o bunker desmoronava atrás dele, saiu para a floresta, onde os outros 50 soldados SS estavam. Eles o viram. Abriram fogo. Hendricks correu, não para fugir, para levá-los de volta ao bunker. Ele correu em direção à entrada principal. Os alemães seguiram, disparando. Quando Hendricks chegou à entrada, mergulhou para o lado. Os alemães correram direto para dentro, perseguindo, e o resto do bunker desabou, soterrando 26 soldados SS, 8h40 da manhã. O comandante SS contou as perdas, 57 mortos, pelo menos 20 feridos gravemente, metade de sua força. Destruída por um único soldado americano, ele ordenou retirada, não por covardia, por pragmatismo. Ele não tinha mais homens suficientes para continuar a operação. A 97ª Divisão Americana, monitorando a situação com binóculos a 4 quilômetros de distância, viu os alemães recuarem. Enviaram uma patrulha de reconhecimento. Encontraram Hendricks, vivo, ferido, queimaduras de 2º grau, tímpano perfurado pela explosão, desidratado, mas vivo, e ao redor dele, 57 soldados. O relatório oficial classificou o evento como ação defensiva bem-sucedida, mas nunca entrou nos registros públicos, porque a verdade era desconfortável. Hendricks não defendeu o bunker. Ele o transformou em matadouro. Usou física, psicologia e violência calculada para aniquilar uma força 200 vezes maior. E isso assustou o comando americano. Porque se um soldado comum podia fazer isso sozinho, o que uma dúzia poderia fazer? O que uma centena poderia fazer? A lição do bunker não foi divulgada, mas foi aprendida. Nas décadas seguintes, em conflitos esquecidos, em guerras silenciosas, soldados isolados repetiram variações do método de Hendricks. No Vietnã, em 1968, um soldado americano preso em um complexo de túneis Vietcong matou 34 combatentes inimigos em 7 horas usando apenas granadas e a topografia subterrânea. No Afeganistão, em 2004, um fuzileiro naval isolado em uma casa de barro segurou uma posição contra 80 talibãs por 9 horas. Ele sobreviveu. 41 talibãs não. Na Síria, em 2017, um combatente curdo preso em um prédio bombardeado matou 28 soldados do ISIS ao longo de uma noite inteira usando os escombros como armadilha móvel. A física não mudou. Espaços confinados amplificam o som. Luz cega quem vem da escuridão. Quem conhece o terreno tem vantagem absoluta. E quem pensa mais devagar que o inimigo vence. Hendricks sabia disso aos 9 anos. Nas minas de Montana, aprendeu que pânico mata, que silêncio revela, que esperar é tão tático quanto atacar. Ele levou essas lições para o bunker e transformou-as em arma. Quando James Hendricks voltou para Montana em junho de 1945, ninguém sabia o que ele havia feito. Não havia medalha, não havia reconhecimento. Ele voltou para as minas, trabalhou lá por 37 anos, morreu em 1989.
Aos 66 anos, ataque cardíaco. No funeral, apenas 12 pessoas. Nenhuma bandeira militar, nenhuma salva de honras, nenhuma menção à guerra. Mas em 2004, quando o relatório foi finalmente desclassificado, historiadores militares começaram a estudar o caso e perceberam que aquele bunker em 23 de abril de 1945 foi o ponto de virada silencioso da doutrina de combate urbano. Hendricks provou que um defensor isolado em terreno conhecido é matematicamente mais letal que um atacante numeroso em terreno desconhecido. Ele quebrou a regra da superioridade numérica e fez isso com física do ensino médio e frieza de mineiro. Hoje, quando forças especiais treinam para combate em ambientes restritos, elas estudam Hendricks, não oficialmente, não publicamente. Mas nos manuais táticos internos, nas simulações classificadas, nos cursos avançados de combate urbano, o bunker de Hendricks é o caso de estudo primário. Chamam de Protocolo Montana, a estratégia de transformar isolamento em vantagem, de usar escuridão como arma, de fazer o inimigo lutar no seu ritmo, no seu espaço, nas suas regras. Porque guerra não é sobre quantos homens você tem, é sobre quantos você pode fazer pensar que estão derrotados antes de morrerem tentando te matar. A verdade que o exército americano tentou esconder por 33 anos é esta: o soldado mais perigoso não é o melhor atirador, não é o mais forte, não é o mais corajoso. É o que entende que batalha é física aplicada, que cada espaço tem regras, que cada regra pode ser revertida, e que o inimigo mais letal é aquele que obriga você a lutar da maneira que ele escolheu. Hendricks não lutou 100 soldados simultaneamente. Ele os fez lutar um de cada vez, em terreno que conhecia, no escuro que dominava, com medo que alimentava. E quando o último alemão recuou, não foi porque Hendricks era invencível, foi porque 57 corpos provaram que entrar naquele bunker era suicídio. E nenhum soldado, não importa quão treinado, não importa quão fanático, entra voluntariamente em um lugar onde a matemática garante sua morte. Hendricks transformou aquele bunker de prisão em moedor de carne. E fez isso não com tecnologia, não com superioridade de fogo. Fez com a mesma lição que aprendeu aos 9 anos nas minas de carvão. Quando você está preso, a única diferença entre vivo e morto é quanto tempo você consegue pensar antes de entrar em pânico. Os alemães entraram em pânico. Hendricks pensou. E 57 homens pagaram o preço de subestimar o que um único homem calmo pode fazer no escuro.